Olá, amigos. Hoje, 24 de dezembro de 2023, chegamos no nosso capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, concluindo o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tal como havíamos prometido. Obviamente, o estudo é feito de acordo com a nossa capacidade, limitações e interpretações pessoais. É, muito já falamos sobre as abordagens feitas ao longo da doutrina sobre os temas, mas a prece, né, falamos no capítulo anterior, é algo pessoal, íntimo. Surpreende a mim que uma pessoa diga eu não sei rezar, porque orar nada mais é do que conversar. Conversar consigo mesmo, na busca da centelha, do encontro com o seu eu divino, com o seu eu superior, com o seu eu crístico, ou conversar com alguém, um espírito de qualquer hierarquia, desde aquele seu amigo, sua amiga, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, até Jesus. É uma simples conversa. Uma conversa que precisa ser verdadeira, precisa ser íntima. E quando a pessoa diz eu não sei rezar, ela está dizendo eu não sei conversar, mas ela conversa todo dia, fica horas no telefone falando bobagem. Então, a conversa, é, ela precisa ser verdadeira, precisa ser íntima, precisa ter uma intenção útil, porque senão é aquela história, eu estou jogando conversa fora. Se você quer jogar a conversa fora, não é através da prece que você devia fazer isso. Né? Então, a prece, o sentido da prece, ela vale pela intenção, né? E pela verdade, a emoção que se coloca dela. As palavras são irrelevantes, absolutamente irrelevantes. Bom, a coletânea é enorme, eu não vou tentar falar uma a uma, porque tem preces aqui para todo tipo. Eu vou me concentrar na prece que supostamente se atribui a Jesus, né, que é o Pai Nosso. Pelo menos está no Evangelho de Mateus. E vamos tentar pensar nas frases do Pai Nosso, porque eu acho que a maioria das pessoas, nas mais variadas instituições religiosas tradicionais, tem orado e oram o Pai Nosso exatamente como se estivesse cantando uma música qualquer, sem fazer uma reflexão a respeito do conteúdo, da intenção desta prece, que ela, no fundo, mostra é, a genialidade, a superioridade, a capacidade de Jesus. É, pessoas superiores, brilhantes, e Jesus com certeza é a maior delas, elas têm uma capacidade de síntese extraordinária. Falam muito com pouco. Poucas palavras dizem muito, dizem tudo. E tem pessoas que falam, 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 falam. Você espreme assim, ó, não sai suco. Não tem conteúdo nenhum. Então Jesus conseguiu resumir praticamente tudo nas frases desta prece. As pessoas oram mecanicamente, né? Pai nosso que está no céu, santificado. Mas ninguém para pensar na intenção, na vontade, no conteúdo de cada uma dessas frases. Bom, quando Jesus retira de Deus aquele aspecto divino que dá prêmios, que dá castigos, que faz com que povos vençam ou
percam uma guerra, como esse era o Deus daquela época. O Deus dos judeus, os deuses dos gregos, dos romanos. Os deuses eram usados para as coisas mais absurdas. Aí Jesus vem na prece e diz Pai Nosso, porque falava no meio do grupo. Quando nós conversamos na prece, devia ser meu Pai. Porque aí passou a ser uma conversa particular. Sou eu e o Pai. É você e o Pai. Não é mais Pai Nosso, é meu Pai. Vamos estabelecer uma relação íntima, particular, única, só nós. Eu e você, meu Pai amado, meu Pai querido. Então Jesus tira e coloca Deus, nos apresenta Deus como Pai, que estás no céu. Onde é esse céu? Poderíamos, dentro das nossas limitações intelectuais, científicas, tecnológicas, tentar. Eu não posso. Eu imagino o seguinte: se existe uma dimensão acima de todas, aquela dimensão perfeita, a mais sutil, isso que nós chamamos de Deus estaria lá, sozinho. Porque Deus está acima de tudo. Então, nessas que estás no céu, mas não é no céu geográfico, mas o principal céu de Deus é dentro de nós. Porque quando Deus, Jesus, o amor estiver dentro de mim, tanto faz aonde eu estarei, encarnado ou desencarnado, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta, Deus habita o meu céu. A minha igreja está dentro de mim. Então esse céu não é um lugar lá longe, está pertinho, só que a gente não descobre. A gente não quer fazer essa viagem para dentro. Então essa é a minha visão desta frase. Santificado seja o teu nome, no sentido do respeito, do amor entre um pai e um filho. E como nós queremos estabelecer essa relação. Uma relação de amor, de respeito, de intimidade. Venha a nós o teu reino. Qual é o reino de Deus? É que aqui dentro se estabeleça o reino do amor, da compreensão, da tolerância, da fraternidade. Mas como é que esse reino vai chegar a nós se eu tenho raiva, ódio, mágoa, rancor, inveja, ciúme das pessoas próximas ou distantes que passam pela minha vida? Como que o reino de amor vai se estabelecer dentro de mim se eu tenho uma couraça de hipocrisia, de mentira, porque eu não gosto desse, porque eu não simpatizo com aquele, daquele eu tenho mágoa, daquele eu tenho ressentimento, daquele ali eu tenho inveja, daquela ali eu tenho ciúme. Esse reino não vai chegar. Então, o reino de Deus, o reino de amor, de paz, de sabedoria, para ele chegar a nós, eu preciso criar os meios. E aí, a terceira frase é: seja feita a sua vontade. E aí eu quero que a minha vontade seja satisfeita e não a dele. Mas qual é a vontade de Deus? Que haja paz, que haja progresso, que haja entendimento, que haja justiça, que haja amor. Mas quando o meu desejo, a minha vontade é contrariada, eu não me incomodo que o outro saia perdendo, que haja prejuízo. Então, essa vontade é
relação é aquela história, amar ao próximo como a si mesmo. Eu não quero dormir na rua, ninguém devia dormir na rua. Eu não quero passar fome, ninguém devia passar fome. Eu não quero ficar doente e não ser atendido, ninguém devia ficar doente e não ser atendido. A vontade do Pai é o amor a si mesmo, o amor ao próximo. Então, a maneira de que a vontade de Deus seja bem expressa é que nós nos façamos bem, nos livrando de vícios, sentimentos negativos, emoções equivocadas, paixões erradas e respeitemos o outro, qualquer um. Assim na terra como no céu, claro, aqui entre nós encarnados, que a vontade de Deus se faça, mas também no plano não físico. Dá-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia é o necessário. Jesus não falou para a gente pedir a confeitaria inteira, todos os doces, bolos e tudo que está lá no balcão é oferecido. É o pão nosso de cada dia. Ou seja, se na nossa vida já recebemos o necessário para uma vida digna, porque todos temos direito a uma vida digna. Então, é isso que está sendo ensinado. Não peça para ganhar na loteria. Se você tiver que ganhar, você vai ganhar. Mas a loteria não é. A loteria é o supérfluo. A menos que você realmente tenha um projeto novo, que você vai pegar aquele dinheiro todo e enfiar lá no projeto para fazer um orfanato, fazer um hospital. Na verdade, você está pedindo o seguinte: eu quero uma vida de muita facilidade e conforto. Isso não é o que está aqui na prece. A prece é dar-nos o pão de cada dia. Se nós hoje temos o necessário para a vida de hoje, agradeçamos. Temos hoje o trabalho que precisamos, agradeçamos. Temos a família que precisamos, agradeçamos. Porque o pão, a gente não precisa só do pão físico, a gente também precisa do pão espiritual. E a maioria não está preocupado com isso. Então, dá-nos o pão nosso. O pão é o alimento para o corpo, o alimento para a alma. E é o suficiente. O resto é supérfluo. É isso que a prece nos ensina. Né? Aí vem o grande problema dessa nossa humanidade. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aqui é assim, ó. Nós somos espíritos imortais, submetidos às leis divinas, entre elas a lei de causa e efeito. Nada nos acontece de agradável ou de desagradável que não seja justo, útil ou merecido. Quando vem um problema, bem-aventurados os aflitos, diz Jesus. Então nós estamos aqui encarnados, bem-aventurados os aflitos. Surgiu o problema. Uma perda, uma traição, uma dificuldade, qualquer situação. Aquele ou aqueles que são responsáveis por aquela situação são aqueles que Jesus disse assim: o escândalo é necessário. Ai de quem serve de instrumento. Na verdade, se não fossem eles, seriam outros. Porque nós precisávamos vivenciar aquela situação, aquela perda, aquela dificuldade, aquela doença. Qualquer uma daquelas situações que a gente chama de tragédia, de problema insuperável. Porque
por fruto da lei de atração, nós estamos atraindo para nós a bala perdida, o acidente, o desemprego, a escassez, a traição, a doença, qualquer coisa. Nós atraímos por conta daquilo que aconteceu ou nessa existência ou em existências anteriores, quando nós nos desarmonizamos perante a lei divina, agredindo a nós mesmos ou aos outros. Então, como nós somos uma pilha energética, um campo magnético, nós atraímos aquilo que nós lançamos para o universo. E, às vezes, aquela pessoa que está provocando aquilo, ela é só um instrumento para provocar o escândalo. Quando nós a perdoamos, quando nós colocamos ela na nossa conta do perdão, na verdade, nós não estamos perdoando a ela. Nós estamos perdoando a nós pelo que nós fizemos no passado, anteriormente. Quando nós negamos a ela o direito ao perdão, a nossa, perante a contabilidade divina, a nossa dívida continua em aberto. Perdoai as nossas dívidas. A condição para perdoar a nossa dívida estabelecida lá atrás é que a gente perdoe quem está provocando isso agora. E as pessoas oram isso mecanicamente. Perdoai a nossa dívida assim como nós... Sem parar para pensar o seguinte. É para perdoar de verdade. Porque quando você perdoa aquela pessoa, você perdoa a si mesmo. Se você não a perdoar, você não se perdoa. A sua consciência não permite. Então Jesus está explicando o seguinte, que nós escolhemos o ritmo da música. Como é que esse negócio vai acontecer? As pessoas não entendem, elas falam as palavras, blá, 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 Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso. Ninguém quer parar e pensar. Não nos deixeis cair, né, entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Bom, aqui tem dois aspectos, no meu entendimento, muito importantes. Né? A tentação, ela é natural no mundo físico, a gente realmente nasce para passar por elas, né? Para ver se o espírito, submetido à ação na matéria, resiste, adquire em si o estofo moral, a fibra, a vontade, a coragem de superar-se, de evoluir, de melhorar. Então, existe um aspecto, né, que deveria ser pessoal, consciente, que é a luta, o esforço, aquilo que está no próprio Evangelho, no capítulo 17, reconhece o espírita, o bom espírita, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, aqui existe um processo que está no Livro dos Espíritos, na questão 919, tão bem explicada pelo Santo Agostinho, a respeito do autoconhecimento. Você se conhecer. Então, uma maneira que a gente tem de combater a tentação é fazer o exercício íntimo de caminhar para dentro. Então, eu me conheço, eu sei que isso em mim é bom, eu sei que em mim isso aqui ainda deixa a desejar. Isso que deixa a desejar, eu preciso dar atenção. Por quê? Porque eu vou ser testado. E se eu tiver consciência de que isso em mim ainda é um aspecto que eu tenho uma deficiência, uma fraqueza, uma dificuldade, eu estarei mais alerta, mais fortalecido para, quando as situações acontecerem, eu resistir. Só o autoconhecimento ajuda a combater a tentação. Fala, opa, eu já caí nisso várias vezes, dessa vez eu não vou escorregar. Esse é um aspecto. O segundo, que eu vejo que ajuda nesse processo da tentação, é o estabelecimento de uma relação amiga, fraterna, íntima, regular com o nosso protetor, com a nossa protetora. Porque quantas vezes os nossos benfeitores querem nos alertar, nos ajudar, mas nós não temos o hábito da prece. Nós não temos esse
essa relação íntima com o nosso protetor. Então, quando ele fala, a gente não escuta. Quando a gente o escutou, a gente já fez a bobagem. Então, eu acho que tem autoconhecimento, ajuda no combate à tentação, e a abertura do canal, a manutenção, a abertura e a manutenção de um canal regular de comunicação com o nosso protetor direto, nossa protetora direta. Porque se a gente escutar dentro de nós e escutar o nosso amigo, o nosso avalista, o nosso fiador, ele vai dizer cuidado, atenção. E isso vai ajudar a não, mais uma vez, repetir o mesmo equívoco, o mesmo erro. Né? E depois tem a questão do mal. Aí as pessoas dizem, né? É, protegei-nos de todo mal. Qual é o mal? A pessoa acha que o mal é o assaltante, o acidente. Não. Esses são, em geral, inevitáveis, porque esses vêm a nós pela lei de atração. O mal que nós precisamos nos pedir a força, a coragem, para que a gente não receba, é ao contrário, é força, vontade para retirar de dentro de nós aquilo que de mal ainda existe, dentro da nossa personalidade, dentro das características do próprio espírito. Às vezes a mentira, a hipocrisia, a maldade, a agressividade, a violência e todas as outras imperfeições morais. Então, o mal que a gente precisa se livrar é daquele que habita dentro de nós. E isso só se faz, mais uma vez, com autoconhecimento, vontade, esforço, trabalho íntimo. Assim seja. Bom, aí o livro vai falar da importância das orações antes de iniciar uma tarefa, às vezes no seu consultório, às vezes no seu escritório. A importância da prece antes de sair de casa, quando você vai encontrar uma pessoa que você já sabe que tem dificuldades com ela, para que ela seja envolvida em bênçãos de paz, de entendimento, para ela perceber. Ele vai falar sobre a importância das preces para os médiuns, não é? Como você pode trabalhar mediunicamente sem buscar uma conexão com a espiritualidade maior. Aqui, ó, no item 2, aos anjos guardiões, espíritos protetores. Bom, vai ser uma sucessão infindável de preces que eu convido a você, meu amigo, a você, minha amiga, né? Ler com cuidado. Cada uma delas é uma lição, é um ensinamento, é uma orientação. Não vamos discorrer sobre todas, porque seria. Se você não estiver disposto a fazer o trabalho, eu posso falar aqui durante horas. Não adianta, não funciona. E eles ensinam, né? Quando a pessoa diz eu não sei como fazer, então Kardec dá alguns modelos. A prece mais verdadeira é aquela que o seu coração, a sua mente conseguir projetar. Porque todo o processo da prece é a comunicação. Então aqui vamos encerrar o nosso estudo do Evangelho, desejando a você, nesse dia 24 de dezembro de 2023, muita paz, muito amor, muita fraternidade, muita lucidez com Jesus, com o Mestre Jesus. Sabemos que se Jesus nasceu na Páscoa, ele deve ter nascido em março ou abril, né? Porque a Páscoa judaica se dava lá em março, abril. Mas convencionar o dezembro, comemorar Jesus é bom todo dia. Então, que seja hoje, que essa noite seja uma noite de paz e amanhã, dia 25, que o reino de Jesus, o reino de Deus,
se faça presente na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, na vida do Brasil, na vida do planeta, e que o mundo de regeneração possa receber a maior quantidade possível de cada um de nós que tenha tido a capacidade de se transformar, de se modificar, de elevar o seu padrão emocional, moral, espiritual, vibratório, para justificar a nossa ou a sua presença aqui no planeta mundo regenerado, essa terra que vai ser algo muito feliz. E o nosso Brasil tem o seu papel importante em tudo isso, como coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, muita paz para você, muita saúde, muita alegria. Que a vontade de Deus, acima da nossa, seja feita. Damos graças por tudo. Muita paz.